Inicialmente eu gostaria de agradecer o pessoal da Mizuno, muito obrigado pelo convite, bastante honrado aqui, Juliana, conhecendo algumas pessoas, né, que a gente acaba só escutando no dia a dia e hoje conhecer pessoalmente tem sido um dia bem legal. Eu vou estar falando na minha apresentação particularmente sobre triatlon. No triatlon, tanto do ponto de vista daquele que está iniciando nessa modalidade, bem quanto aquele que já está buscando uma distância, né, mais longa. Algumas questões que eu acho que valeria a pena a gente acabar discutindo, né, que é importante, questões sobre alongamento antes de... Né, estou vendo que a grande maioria aqui é corredor, então tem algumas considerações bastante importantes que valeria a gente discutir sobre, né, alongar antes de correr. É importante? Não é importante? Né, qual que é o benefício de se fazer isso ou não existe nenhum benefício? Algumas questões a gente vai acabar passando aí durante a apresentação. Bom, para quem não conhece o triatlo, eu acho que a grande maioria aqui não conhece essa modalidade, ou se conhece muito pouco. A gente tem aí basicamente 4 distâncias, né? Uma distância que, né, a gente chama de sprint, né? O termo correto é sprint, não short, né, que vai aí dos 750 metros de natação, 20 km de corrida, 5 km, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida. Depois tem a distância dos Jogos Olímpicos, né, a distância olímpica, que é o dobro disso, e tem talvez aí a distância que mais tem sido praticada para aqueles, né, amadores, né, que estão entrando nesse mundo do triatlo, que é a distância de meio Ironman e a distância de Ironman, né? Eu, ao longo dos anos, eu trabalhei com muitos triatletas, né, nessas duas distâncias, né, atletas que venceram o Ironman Brasil, né, na elite, né, amadores também, os melhores amadores para essa distância, e vamos, né, discutir um pouquinho sobre, né, a preparação, talvez, desses atletas. Eu acho que tudo começa a partir desse slide, né, dessa foto que ela né, vale para tudo, né, vale para o esporte, vale também para a sua vida, né? O que você está buscando? Né? Você vai buscar um caminho difícil, né? A distância que você vai escolher, né, e além disso, né, qual que é o seu nível de comprometimento para essa distância? Né? O que você busca quando você está entrando na modalidade ou quando você está treinando já há muito tempo? O que você deseja quando você quer entrar no triatlon? É completar uma prova? É buscar um pódio? Né? Essa talvez é a principal pergunta que deve ser feita, né? E isso vai definir o nível de comprometimento, né, para cada um dos objetivos que você acabou estabelecendo. Né? A Bia está aqui, né, talvez aí a principal triatleta do Brasil na distância olímpica, e eu sou treinador da Bia no Pinheiros, e uma das coisas que a gente mais tem discutido ultimamente é a questão de comprometimento. Né? Se não tiver o comprometimento, o Renato acabou comentando isso, né, de 3 treinos, né, você acaba fazendo 2, dificilmente você vai conseguir chegar no alto rendimento. Né? E não é só um comprometimento de cumprir a planilha. É um comprometimento também daquilo que você come, é um comprometimento do horário que você vai acabar dormindo. Então, às vezes, a gente tem um grupo lá dos triatletas do Pinheiros e vejo mensagem dela à meia-noite, alguma coisa. Eu falo, mas o que está escrevendo à meia-noite? Né? Por que nesse horário, né, um atleta profissional deveria estar dormindo? Né? É meio que incompatível. Né? Se a gente quer chegar num nível olímpico e chegar em Jogos Olímpicos, é difícil pra caramba. Né? Classificar para uns Jogos Olímpicos já é muito difícil. E aí, às vezes, quando a gente acaba vendo que o brasileiro chegou em 10º alguma coisa, fala, que droga. Cara, como é difícil isso, meu. A gente está lutando para tentar classificar um atleta e a gente sabe o quanto de dedicação, o quanto, né, de abrir mão de diversas coisas, o quanto de comprometimento tem que se ter em tudo, né? Não é só em cumprir a planilha, é uma esfera muito grande. Né? Então a gente precisa saber, né, quando você é um corredor ou quando você é um triatleta, né, qual que é a sua meta, qual que é o seu sonho? O que você está buscando nesse esporte? É só cumprir a distância, é se divertir, ou é se classificar para o mundial,
ou é tentar ser, né, talvez aí o melhor amador, ou tentar me profissionalizar nesse esporte? É a partir né, desse caminho que você vai acabar escolhendo que a gente tem que pensar no seu planejamento. Né? E quando a gente fala em planejamento no triatlon, nas distâncias mais longas, é uma coisa que tem que ser muito bem feita. Né, principalmente para aquele que está indo nas distâncias aí de meio Ironman e Ironman. Né? Não dá para entrar nessas distâncias mais longas sem ter um comprometimento, sem ter, né, alguns desses equipamentos que são, alguns desses itens que são importantes. Então, desde a questão de diagnóstico, né, a questão de, né, vou fazer triatlon, do ponto de vista de saúde cardiovascular, do ponto de vista de saúde, você está pronto para isso? Né, precisa de fato ter, né, uma avaliação médica, né, para te dar o aval para entrar nessa modalidade. Vira e mexe, acaba tendo, né, algum triatleta que acaba passando mal em prova e acaba, né, ontem, vai ter agora, amanhã tem um Ironman em Mar del Plata e ontem acabou morrendo um brasileiro, né, treinando a natação. Ele ia competir nessa prova que vai ser amanhã e ontem ele entrou no mar, não se sabe se foi um mal súbito ou se ele acabou afogando, né, mas acabou morrendo. Então, em provas de triatlon, né, tem a questão do mar e a gente precisa saber que, pelo menos do ponto de vista cardiovascular, né, tá tudo ok com a gente. Né, um diagnóstico é bem importante. Né, eleger o equipamento adequado. Né, então, eleger o equipamento adequado para o triatlon não é tão simples quanto para a corrida. Né, na corrida, basta aí um Mizuno no pé, que a gente já, né, consegue fazer praticamente a modalidade. No triatlon a gente precisa de muito mais coisas, né, e entre elas, né, a questão da bicicleta, né, que é um equipamento muito importante. Elaboração do programa de treinamento, e isso tem que ser uma coisa, na minha visão, né, muito bem pensada e construída em conjunto com o atleta, não é algo unilateral, não pode ser somente algo que o treinador deseja. Tem que ser um casamento entre aquilo que o atleta deseja e aquilo que deve ser feito, né, para ele alcançar aquilo que ele está buscando. Né, elaborar um programa de treinamento, né, tem que ter uma sintonia muito boa entre atleta e treinador. Né, para que não ocorra isso que o Renato acabou comentando, de ter, né, o atleta sempre, né, perder muitos treinos. Né, e por mais que você às vezes consiga ir ajustando o treino, tentar ajustar o treino à rotina dele, ainda é um atleta que tem essa característica de perder bastante treino. Né? Mas aí é a questão do comprometimento. Né? Eu acho que nós, enquanto treinadores, né, precisamos entender a questão do atleta amador, que tem uma série de outros, né, compromissos durante o dia, que é diferente do atleta profissional, que se perde um treino, né, a gente acaba cobrando muito mais. Né? Então, se quer um nível olímpico, se quer chegar, né, vencer competições, se não tiver esse comprometimento, não vai para frente. Né, definição de provas e tal, e tem a questão aí de controle dos efeitos do treinamento, que na minha opinião talvez seja aí uma das coisas mais importantes. Né? Se aquilo que eu estou fazendo está sendo eficiente ou não. Né? Como controlar isso? Existem algumas ferramentas, né, importantes para a gente acabar, né, controlando isso. Né, para aquele atleta independente, e isso é uma coisa assim, bastante importante, se você é um atleta que está iniciando numa modalidade, ou se é um atleta que está buscando o nível olímpico, se você pensa em treinar, seu treinamento ele deveria ser pensado e construído a partir de parâmetros fisiológicos. Quando eu falo isso, parâmetros fisiológicos, né, o porquê disso? Pela questão também de preservação da sua saúde e, né, prevenção de lesão e, né, normalmente os ganhos de performance acabam sendo melhores quando você entende alguns marcadores fisiológicos que acabam ocorrendo, independente se você é corredor, se você é ciclista, se você é nadador ou se você é um triatleta. Existe uma intensidade que você é mais eficiente, né, que é aquele primeiro limiar em oxidar a gordura, né, uma intensidade que, em início de preparação, seu corpo, quando você treina nessa velocidade, seu corpo ele acaba utilizando muito, né, ácido graxo livre, triglicerídeo intramuscular, enfim, você acaba sendo muito eficiente em oxidação de gorduras. Os treinos longos, eles deveriam ser feitos nessa intensidade, né, é essa intensidade que mais vai acabar melhorando, né, do ponto de vista energético, né, a utilização desse substrato que vai ser utilizado durante a corrida. Né, eu estou entrando numa parte um pouco mais, talvez, aí, científica da coisa, mas
Hoje em dia é bastante fácil da gente determinar isso. Se pode determinar tanto de maneira direta, com um teste ergoespirométrico, ou de maneira indireta. Existem testes de campo, correndo mesmo, que a gente consegue determinar qual é o pace seu de corrida, por exemplo, na intensidade do primeiro limiar. Talvez no primeiro momento isso seja 6 por quilômetro, né, 10 por hora, e à medida que você vai treinando, obviamente esse valor, esse índice fisiológico, ele tende a ser modificado. Esse, portanto, esse primeiro limiar, para aquele atleta que está iniciando, é essa intensidade que deveria ser privilegiada. Né? E tem algumas meta-análises, né, alguns estudos científicos que falam o seguinte: se você está iniciando na modalidade, né, você treinar nesse primeiro limiar, ou treinar em intensidades mais elevadas, será que aquele que corre em velocidades mais altas, se tem pouca experiência na modalidade, vai ter um benefício maior ou não? E aí essas meta-análises elas acabaram mostrando o seguinte: olha, para aquele atleta que está começando, a resposta ao treinamento está mais ligado, parece, à duração do que à própria intensidade. Né? Treinar em intensidades elevadas, se eu sou um corredor iniciante, não deve ser, né, o melhor dos caminhos. Né? Você é capaz de evoluir tanto treinando na intensidade de primeiro limiar, mas também treinando acima, você vai conseguir evoluir, porém com um risco de lesão muito maior. Então ainda não deve ser, né, priorizado em início de processo de treinamento, em treinos que tenham altas intensidades. Eu não sei se o doutor, né, depois vai acabar comentando isso, mas quando a gente corre, quando a gente treina em intensidades mais elevadas, alguns, né, marcadores, né, alguns hormônios do nosso corpo, os hormônios de estresse, eles também aumentam de uma forma exponencial. Né? Sair correndo, né, em intensidades mais baixas, a liberação desses hormônios de estresse também é baixa. Quando se corre em intensidades mais elevadas, quando se, né, e um dos parâmetros que a gente pode acabar identificando para isso, quando você está correndo de forma ofegante, se você for dosar alguns marcadores, você vai acabar vendo que, quando eu estou ofegante, minha liberação de adrenalina, noradrenalina, cortisol, esses hormônios estão bem mais elevados. Né? Eles seguem uma curva muito parecida com a curva do lactato sanguíneo. Né? Ou seja, se você tem pouco tempo de experiência na modalidade, né, priorize as intensidades mais baixas. Porém, eu não vou conseguir chegar no nível olímpico somente treinando intensidades baixas. E todos os estudos acabam mostrando o seguinte, que depois de algum tempo treinando, as intensidades mais elevadas são as que mais vão promover adaptações fisiológicas no seu organismo. Né? É intensidade dependente. A sua evolução ela é intensidade dependente à medida que você vai se tornando mais treinado. Né? Não dá, se eu quero chegar no nível olímpico, e é isso que a gente pretende com a Bia, né, ficar fazendo somente treinos longos, sem intensidade. É necessário chegar a fazer os treinos que passam pela intensidade de segundo limiar e treinos na intensidade de VO2 máximo. Não dá para fugir dessas intensidades. Que são intensidades que o risco de lesão é evidente. Mas se a gente está pensando em melhorar rendimento, se eu quero me classificar para alguma competição, para algum mundial, se eu quero vencer minha categoria, se eu quero ter de fato uma grande evolução, eu estou comprometido com o esporte, eu preciso dessas intensidades. E determinar essas intensidades com uma, né, precisão é importante. Né? Esse segundo limiar, quando se vai fazer, né, na minha visão, quando a gente vai começar a fazer treinamento, né, com característica intervalada, vou começar a fazer treinos intervalados, é essa a intensidade que você deveria iniciar os seus treinos intervalados. Se eu vou fazer os meus 5 de 3 minutos, ou os meus 4 de 1.000, ou os meus 7 de 1.500, enfim. Eu gosto muito de entrar nessa intensidade de segundo limiar. Tem alguns testes indiretos que é muito simples da gente acabar encontrando qual é o pace desse seu segundo limiar. Né? E uma vez treinando nessa intensidade, você vai acabar notando que, né, a sua evolução também tende a ficar maior. Mas tudo isso tem que ser pensado dentro de algo muito maior que a periodização do treinamento. Que se a gente for entrar aqui, a gente ficaria horas e horas e horas falando sobre, né, esse tema. Né?
À medida que você vai melhorando ainda mais, existe uma outra intensidade, um outro índice fisiológico, que é a intensidade capaz de levar você a atingir os seus valores de VO2 máximo. Né? Saber qual é essa intensidade é bastante importante. É essa intensidade que vai mais gerar adaptações em meu sistema cardiovascular, respiratório e muscular. A integração desses três sistemas, elas tendem a ficar mais sobrecarregadas quando eu faço treino nessa intensidade de VO2 máximo. Dá também para a gente determinar isso indiretamente. Um dos testes mais recomendados para isso é um teste proposto por uma fisiologista francesa que trabalha junto com corredores quenianos, que é um teste de 6 minutos. Dentro desse teste de 6 minutos, faça um tiro máximo de 6 minutos. Se você já tem uma grande experiência com a modalidade, você está buscando evoluir, você quer evoluir, faça um teste de 6 minutos. Cuidado só para não iniciar muito intensamente esse teste, né, e acabar tendo, no final, uma grande queda do rendimento. Precisa ser uma velocidade mais ou menos constante durante esse teste de 6 minutos. E ao final desse teste de 6 minutos, calcula a sua velocidade média. Então, se você correu em 6 minutos, né, 2 quilômetros, você correu com uma velocidade média aí de 20 por hora, 3 por quilômetro. É essa a intensidade que você, né, atinge os seus valores de VO2 máximo. E, né, tem uma relação também de esforço-pausa para cada uma dessas intensidades que tem sido muito estudado desde os anos 2000. Né? Qual é o tipo de treinamento capaz de gerar mais adaptações em meu sistema e mais gerar evolução na minha performance de corrida, na minha performance do ciclismo ou mesmo da natação. Né? Em atletas muito bem treinados, não dá para fugir de treino nessa intensidade, nessa velocidade do VO2 máximo. Né? E isso tem, né, normalmente se faz assim, um segundo teste, e tem alguns corredores bons aqui que eu reconheci, um segundo teste, uma vez que você fez esse primeiro, é você identificar, né, a gente chama isso de tempo limite. Você identificou a velocidade, né, você pode também fazer a determinação dessa velocidade de VO2 máximo no protocolo em esteira. Se você é um corredor que corre na esteira, faça um teste, a cada 2 minutos você vai aumentando 1 km por hora na esteira até a sua exaustão. A última velocidade que você acabou entrando em exaustão, se você tiver tudo bem do ponto de vista cardiovascular, o médico te autorizou a fazer esse teste, a última velocidade que você entrou em exaustão é a sua velocidade de VO2 máximo. Né, a gente também acaba, às vezes, aplicando esse teste com atletas de alto rendimento. E aí, esse outro parâmetro aqui, que é tempo limite, é quanto tempo você consegue sustentar correndo nessa velocidade de VO2 máximo. E é isso que vai definir a duração dos meus tiros. Eu estou entrando numa área aqui bem específica da coisa. Mas a gente está falando aqui em evolução de performance, né? Em como evoluir, talvez, da melhor forma possível. Né? O casamento dessa fisiologia com o seu treinamento, talvez seja a melhor das formas. Né? Esse tempo limite, ele vai mostrar para você, se você, por exemplo, você fez esse teste lá na esteira, né, correndo a 20 km por hora, e você, né, entrou em exaustão. Esse tempo limite, como que você vai determinar ele? Você vai determiná-lo da seguinte maneira. Você vai colocar a esteira a 20 km por hora num outro dia, vai aquecer bem, vai fazer alguns estímulos, entra na esteira a 20 km por hora e vê quanto tempo você consegue sustentar nesses 20 km por hora. Né? Ou cada um vai ter isso talvez a 15, outros vai ter isso a 12 por hora, e um corredor iniciante talvez vai ter isso a 11 km por hora. Independente, né, se você é um atleta altamente treinado, ou se você é um amador que já está buscando ali melhorar o seu rendimento, né, vamos supor que você entrou em exaustão em 5 minutos correndo nessa velocidade. Bilat, né, a Veronique Bilat, essa fisiologista francesa, que é referência na fisiologia de longa duração, né, da corrida, do triatlo e do ciclismo, ela fala o seguinte, quando você trabalha com 60% dessa duração, para essa velocidade, é a forma que você mais vai acabar gerando adaptação em sistema cardiovascular, respiratório e muscular. Então, vamos supor que você conseguiu correr, né, por 6 minutos nessa velocidade de VO2 máximo, você pega 60% desses 6 minutos, aí que vai dar, né,
quase 4 minutos, vai ser essa a duração dos seus tiros, na velocidade que você entrou em exaustão. Com uma relação de esforço-pausa de 1 para 1. Se o tiro teve 3 minutos e 30, você vai também ter uma pausa de 3 minutos e 30. Né? Se o tiro teve duração de 4 minutos, também vai ter, né, um intervalo de 4 minutos. Você individualiza o treino para cada uma das pessoas que você trabalha. Né? Talvez alguns vão aguentar 3 minutos correndo nessa velocidade, outros 4, outros 5, outros 6. Independente disso, a minha visão de treinamento é que o treinamento ele deve ser pensado e construído a partir de dados fisiológicos. E aí tem umas N outras coisas que são importantes quando a gente está buscando evolução da performance. Uma delas é essa plataforma aqui do Training Peaks, né, que você consegue, cada pontinho desse daqui, né, isso é a evolução da performance do atleta. Cada pontinho desse é um treino realizado pelo atleta. E em linha azul não é uma montanha não, é o que está ocorrendo com a evolução do atleta, né, da performance do atleta. A linha rosa é o que a gente chama de fadiga e a linha amarela é como esse atleta estaria para competir nesse momento. Tem diversas ferramentas, né? Tem o Training Peaks, talvez a mais famosa, mas tem uma mais recente, a Ibereda Training, que também é uma ferramenta bem importante para controlar o efeito do treinamento. Enfim, eu acho que eu não quero me estender muito, né? É bem legal essa ferramenta, já vou finalizar, né? Que ela acaba mostrando para a gente, por exemplo, se você, né, se o seu treino, por exemplo, era correr 50 minutos, e lá no seu Garmin você correu 50 minutos, baixou esse treino no Garmin Connect, automaticamente o Garmin Connect envia essa informação para o Training Peaks. E se aqui era 50 minutos, vai ficar tudo verdinho. Se o treino proposto era de 50 minutos, se você fez os 50 minutos, eu como seu treinador, eu olho lá e falo, 50 minutos, bacana, fez certinho. Se você fez menos, ele vai ficar amarelinho. Se você fez muito mais, né, ele pode ficar tanto amarelinho ou até, né, quase vermelhinho. Se você perdeu o treino, ele fica vermelho. Então, existem algumas ferramentas bem legais hoje para a gente estar controlando, para estar, né, montando o treinamento e vendo a evolução do atleta. Né? A gente saiu um pouquinho dessa questão do achismo, entra numa parte mais científica e eu acho que, na minha visão, a tendência em treinamento, quando a gente está buscando melhora, é cada vez aproximar mais a questão da ciência com a questão da planilha de treinamento de cada um de vocês. Tá ok? Não vou me estender, depois a gente, né, depois da apresentação do doutor aqui, a gente pode entrar aí num bate-papo, tá ok? Valeu, galera. Obrigado.